foi ser autora para entender mais. Tá gravando? Tá gravando. Lia Lupit nasceu em 15 de setembro de 38 em Santa Cruz do Sul. Formou-se em pedagogia e inglês. É uma escritora renomada, tradutora, colunista e professora universitária. Legal que ela passa várias vezes na frente. Já traduziu inúmeros livros e grandes autores como Virginia Woolf, Herman Hesse, Doris Lessing. É uma escritora de personalidade muito forte e opiniões marcantes a respeito de vários assuntos, como o sexo e a vida pessoal. Ela foi casada com Celso Lupit, 19 anos mais velho que ela, e se divorciou. E depois se casou com o psicanalista e escritor Hélio Pellegrino. 5 anos após a morte de Hélio, voltou a se casar com Celso, que morreu 3 anos depois. Hoje Lia está concentrada em suas obras e não quer fazer parte de nenhum grupo literário. Escreve porque gosta e porque faz feliz. Seus livros são sucessos e traduzidos para o inglês, italiano e alemão. O Rodrigo já tá lá atrás. Pode apagar, Rodrigo. Acabou! Ah, vai ficar uma merda. Pô, não vai aparecer nada aqui. Não tá aparecendo? O que é isso? Deixa eu ver. Não tá, vai Mete ficar mais uma um zoom aí, merda. meu. Ih, não vai dar pra ver o desenho. Vai ficar tudo branco aqui. Não vai dar pra ver o desenho na câmera. Vai lá na Mas frente. daí... Vai lá, vai. que me fudendo. Dá um zoom, dá um zoom. Chega lá na frente do bagulho. Dá um zoom, fica ali, ó. Não dá pra dar mais um negócio. Fica aqui na frente, amor. Pô, eu tô enxergando a Não vai mudar quase nada. Não, deixa. Ah, vai. Quando é adolescente, ele na frente ali e fica filmando aí. Foi? pra nós ver. Tu tá enxergando bem? Tá enxergando bem? Tá, vai. Ah, agora sai daí. Vem pra cá, ó. Pô, tá chegando bem. Ah, vai. Tá enxergando bem, Daniela? Pera aí, Pariu. a Daniela tem que enxergar também. Olha aqui o que eu achou que de largar a mão. Terceira vez já. Então vamos lá? Uma A merda. Melise tá no penhasco, tá passando por uma fase difícil da vida. Ela tá com problemas de família, problemas interiores. E ela foi pro chalé da família, na praia, onde ela para pra pensar um pouco e descobrir como começou essa linha de sofrimento que tem na família dela, onde essas mulheres sofrem. Tem muita mulher, só nasce mulher na verdade, e elas sofrem muito, nada que elas tentam fazer dá certo. Por isso ela foi refletir e começou a lembrar da família dela, coisas sobre a família, como começou e de onde surgiu essa família. Uma rápida produção. Xixi que ainda tá faltando, tá? Pedaço da folha. Uma pouquinho, dá um pouquinho. Mas nem café, não vai ter medo não. Tá faltando a bila deformada ali atrás. Pode Aí. ir. Aí parou. Agora tira o dedinho da casa, por favor. Na família dela, começou com a avó dela. E a avó dela teve um casamento conturbado e teve as filhas Beatriz, que chamavam de tia Beata, a Dora, que era a filha pintora, e a Norma, que era um pouco distraída, ela tinha um pouco dessa doença. A mais nova, que nasceu depois de uma situação conturbada mesmo nesse casamento dela, foi a Bila, a Síbila, que era retardada, e a Nã. Tá? A autora coloca mesmo retardada e a Nã, pra ficar bem assim mesmo. E elas moravam nesse chalé aqui, na praia. Tá, pois tem um caranguejinho, sei lá, e tá aqui. E aqui mesmo é que acontece todo tipo de desgraça. Vai pra produção. Vai. O que é isso? Isso daí. Então, é chocante, né? Fui eu mesma que Começou a fiz. sacanagem. Fui eu mesma que fiz. Ah, por isso. Bom, aqui é a Catarina, quando ela era pequena, 14 anos, a mãe dela, uma lemoa, chegou aqui pra visitar uns parentes viúvas já e casou ela com um cara de 30 anos pra cima e achava que ele ia dar um bom futuro pra ela, entendeu?
Ela achava que a filha dela ia ser feliz aqui, ia constituir uma família, o cara ia cuidar dela. Mas na verdade ela era muito nova e não conhecia experiência de casamento, sabe? Ela não, era inocente nesses quesitos, assim, de sexo e coisa, assim. E como ela não entendia nada, o cara pegava e estrupava ela, pegava a força mesmo. E ela se escondia, fugia, vomitava depois da relação, sabe? Sofria muito. Por isso ela acabou se trancando num mundo só dela. Um mundo particular que ela criou na cabeça dela. E ela se trancou naquele mundo. O mundo era muito branco, muito limpo, sabe? Muito infantil também. E foi aí depois ela pegou e usou o sótão daquela casa que vocês viram ali na outra folha pra fazer o mundo dela. Ela mandou construir um quartinho todo branco, bem limpinho, todo infantil, e se trancou ali. Ela passou grande parte da vida dela, ela viveu 46 anos, ela passou grande parte da vida dela ali trancada. Próxima cena, então, como eu não tinha terminado de falar, tudo bem. Ela teve aquelas filhas nesse intervalo de tempo, ele vinha, estrupava, ela engravidava, abortava, nasciam. E ela teve a Beatriz, que foi a primeira filha que ela teve. A Beatriz, ela se casou também, só que o marido dela, ele tinha problemas com ereção. Então, ele se suicidou na terceira semana de casamento. Ele não aguentou. E ela ficou sempre com aquela imagem dele se matando, saindo a tampinha da cabeça, assim. Ela ficou muito chocada com aquilo. E ela achou assim, ó, então isso é um sinal pra mim ser virgem pra sempre. E aí ela decidiu que ela nunca mais ia casar e não ia fazer mais nada. E resolveu virar uma crente daquelas bem fanáticas, que não pensa em mais nada e só quer converter as pessoas. Ela virou uma beata. Por isso ela deu o apelido de beata e chamavam ela também de viúva virgem. Ela nunca tinha tido esse tipo de experiência. Nunca tinha dado uma beata. Isso. A segunda filha dela foi a Dora. A Dora foi um pouco mais feliz. Ela também, nenhuma das filhas, na verdade, gostava dessa família, assim, porque já tinha virado meio que fofoquinha de todo mundo, que eles eram muito tristes e sofridos. Então, tipo, ela pegou e resolveu se afastar dessa família e ela deixou de lado tudo isso. Visitava pouco, resolveu se desligar dessa família e saiu pra morar longe, foi ser pintora, fazer a carreira dela. Só que, igual, ela não foi feliz. Ela se casou várias vezes e nunca os casamentos dela deram certo. Aí ela adotou um guri, porque só nascia gurias daquela família, né? Então ela adotou um guri, o Otávio, que era pianista. Todo mundo achava que ele era gay até, mas ele não era gay. Foi o primeiro romance, a primeira paixão da Annelise, lá do penhasco, que vocês viram. Mas ele também sofreu, não é porque ele não era da família que ele não sofreu. Aí deu. Não, passou. Passou, volta. Mais um pouco. Aí. Essa aqui foi a terceira filha dela, a Norma. A Norma, ela era um pouco distraída. Ela tinha um pouco da doença da mãe dela também. E ela era um pouco distraída, sabe? Ela não ligava muito as coisas assim, sabe? Ela era meio assim. Voada. Então, avoada. Ela teve um marido bom, na verdade. O marido dela cuidava dela, amava ela. Só que a Annelise, a filha dela, achava essa família um pouco meio que de fachada, sabe? Ela não sentia muita verdade, porque a mãe dela era muito desligada. E eles não viviam muito assim, sabe? Era tudo em torno da mãe dela, não podia gritar, não podia correr, não podia brincar, porque senão a mãe dela chorava, gritava e ficava meio paranoica, assim, sabe? Meio doente. A Norma teve duas filhas, que foi a Annelise, que conta a história que narra no livro, e a Vânia. E a Vânia saiu bem no limite dessa família e resolveu viver a vida dela com as amigas dela. Ela ia pro shopping, ela fazia as coisas sempre com as amigas e deixava a irmã dela de lado. Tava nem aí pra irmã, nem pra mãe, nem pra pai. Ela sempre com essa situação. Pera, a Bila aqui. Ela veio sempre com essa situação dela. Ela amava muito essa amiga. Eles dois eram muito felizes juntos. E a Adélia era uma pessoa muito feliz. Ela não sentia muito tristeza das coisas, assim, sabe? Ela via tudo por um lado muito legal. Muito... Um cemitério? Elas adotaram um cemitério que tinha lá na praia, que estava desusado, ninguém gostava de nada daquilo. E elas resolveram, vamos brincar com esses mortos aqui. Foram lá, a guria era espírita. Conseguiram brincar com os mortos? Pois é, a Adélia conseguiu. Essa aqui era espírita. E aí ela gostava de subir naquele penhasco que a Annelise tá lá no começo. E dizia, eu sou imortal, nada pode me matar, eu sou espírita. É porque ela quase me caiu. Aí um dia ela
caiu e morreu. Foi triste. Aí ela ficou sempre com essa cicatriz da morte. Outra pessoa foi aquele primo, Otávio, que era pianista. Ele passou uma temporada na casa daquele chalé. Lá a Bila também brincou bastante com umas caixas de bicho que ele levou lá. E foi aí que ela se apaixonou por esse primo, foi o primeiro romance que ela viveu. Primeira paixão, eles se beijavam escondidos, brincavam, conversavam, eles eram bem cúmplices, era um romance assim. Era um pouco infantil, mas era bem assim, intenso. Depois ele foi viajar, não voltou mais. Depois voltou casado, a mulher traía ele, sofreu bastante, coitado também. Depois disso, assim, depois que a Bila morreu, todo mundo foi embora daquele chalé, a Annelise, foi embora, foi morar com a tia dela, mãe desse Otávio. E aí lá, ela já era adolescente, ela viveu uma vida mais livre, mais tranquila, não tinha mais aquela pressão, eu vou ser louca, que nem minha tia, que nem minha família, eu vou ser doente. E aí ela começou a se libertar e conheceu o Thiago, casou com o Thiago. Só que ela era muito feliz com o Thiago. Só que depois de um tempo, ela começou a querer ter filhos. Só que, como foi dito, era problemática a família dela. Então ela não se ligou muito pra isso, ela resolveu, eu vou ter filho, vou desafiar a sorte, eu vou ter esses filhos. Começou e abortou, e abortava, começou a sofrer. No final das contas, eles só transavam mesmo pra ter filho, sabe? Não tinha mais romance, sabe? Era só pra isso. Ela vinha, vem que eu quero filho agora. Preciso engravidar. Ela ficou bem assim, paranoica com essa coisa. Ela engravidava, perdia, começava de novo, vinha esse ciclo chato sempre. Mas esse cara tá bom, hein? Aí vem já tá fazendo muito teatro. Calma. Esse marido começou a se distanciar dela. Tá fazendo muito teatro já. Eles... Calma. Ninguém tá prestando atenção, ele tá prestando atenção. Tá, pera. Esse marido começou a se distanciar dela. Começou a deixar ela meio largada. Quando ela dizia, eu quero, ele vinha, saía, bem, sabe? Começou a deixar ela. Aí, no final, ela conseguiu engravidar. Ninguém mais esperava que isso fosse acontecer, ela conseguiu engravidar. A gravidez foi boa, não tinha risco nenhum. Só que nasceu uma criança doente, ele sofreu lesão cerebral. Disseram, não tem nada a ver contigo, sofreu lesão cerebral. E aí, nasceu um vegetal. O bebezinho era tipo um vegetal, ele não fazia nada, não se mexia. Ah, pensava que era um vegetal realmente. Ai, não, nasceu em estado vegetativo. E aí ela passou a vida, grande parte da vida dela, 2 anos, 3 anos, parte da vida dessa criança aqui, cuidando desse Lauro, que ela chamava o Lalinho. Ficou cuidando dele até ele morrer. Morreu, ela já sabia que ele ia morrer, sabe? Simplesmente num dia chegou, ele estava desacordado assim, ela finalmente morreu, sabe? Aquela coisa chata, tem que cuidar a criança. E aí foi aí que ela resolveu se retirar para esse chalé da família dela e foi para esse penhasco pensar um pouco. O legal é que só aparece metade, né? Não, baixa o outro papel. E aí ela se retirou para esse chalé para pensar melhor onde tinha começado tudo isso, foi aí. Aí ela ficou lá um tempo, tinha a caseira que cuidava de tudo, a Nazaré, e tinha o filhinho Zico, um adolescente, ele devia ter uns 10 aninhos, e brincava com o cachorro dela. Pra ver como era muito desgraçado por lá. No final das contas, chegou uns veranistas assim na praia, estupraram o gurizinho e deixaram o coitadinho todo arregaçado, largado assim, ele foi no hospital, ela, eu cansei de tanta desgraça, não vou ver essa criança, deixa quieto. Pegou e subiu no penhasco. Nesse tempo também, quando ela tava no chalé, presta atenção, Arison. Quando ela tava no chalé, tinha uma veranista que sempre chamava a atenção dela. E de todos que estavam no chalé, a Nazaré, todo mundo. E aí, ela encontrou essa veranista que no final das contas era a avó dela, reconheceu pelo cheiro de alfazema. O final é literal, é conforme cada um imagina, mas segundo a gente imaginou, interpretou, ela se juntou com a avó dela e morreu no penhasco.